Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Cristo, o centro conector da obra de Deus. Título do volume 6, Uma linda história de amor. Autor Pedro Donk. Título da semana 3, As palavras finais de Paulo aos Colossenses. Terça-feira, ler com oração 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Deus é quem escolhe os membros do corpo e designa suas funções. Deus é quem escolhe os membros da igreja e define suas respectivas funções. Paulo não se candidatou a falar por Deus, a escolha foi do próprio Senhor. Hoje não é diferente. Ao cremos em Jesus, o Espírito vem e nos batiza como membros do corpo de Cristo. Em muitas instituições religiosas, o homem tem de lutar para galgar posições. Na igreja, entretanto, que está no plano celestial, a escolha e a designação dos membros partem do Espírito, vêm de Deus. O batismo confirma que o Espírito já operou em nós. Tornamo-nos membros do corpo de Cristo, conforme está registrado na 1 aos Coríntios. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, capítulo 12, versículo 12. Quando o fluir do rio da graça nos preencher totalmente com Cristo, ficaremos cheios de suas riquezas e atributos divinos, tais como justiça, santidade e glória de Deus. Cristo traz consigo a essência de Deus, que é luz e amor. A luz separa-nos das trevas e nos proporciona ser enchidos do amor. Portanto, o resultado será o amor. Embora formada por diferentes membros, a igreja se tornará o corpo de Cristo em plenitude, pelo fato de os membros estarem cheios da plenitude divina. Naquele momento não haverá grego nem judeu, pois Cristo será tudo em todos. Os versículos 13 e 14 confirmam isso. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12. O corpo é formado por muitos membros diferentes e Deus nos dispôs em funções distintas. Cada membro tem sua importância. Por isso o pé não precisa desejar ser mão, nem o ouvido o olho. Todos são membros do corpo de Cristo. Precisamos estar contentes na função em que Deus nos colocou, porque Deus sabe o que faz. Em sua época, o apóstolo Paulo foi escolhido para falar, não por opção própria, mas pela designação de Deus. Os ambiciosos acreditam que quem fala ocupa um lugar de destaque e almejam essa posição. Tal comportamento não é compatível com o corpo de Cristo, no qual cada um tem um papel a cumprir. No início de sua epístola aos Gálatas, Paulo confirma que era apóstolo não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Capítulo 1, versículo 1. Nos versículos 10 a 13, ele acrescenta que não procurava o favor dos homens, mas seguia uma revelação que no passado recebera do próprio Jesus Cristo, enquanto servia ao judaísmo e perseguia a igreja. Paulo tinha clareza de que cada membro deve funcionar conforme sua posição no corpo. Se alguém é pé, não busque ser mão, mas exerça bem sua função. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 15 ao 18. Muitos, por almejar cargos, valem-se de favores dos homens, manobras políticas para subir na vida. Todavia não é assim na igreja. A posição que Paulo exercia fora a escolha de Deus. Não por politicagem, nem por ser um grande teólogo, mas o próprio Jesus lhe revelou o Evangelho. Não depende de quem quer ou de quem corre. Ao observar a vida de Paulo, vemos que sua história não lhe era favorável, pois ele perseguiu a igreja de Deus. Se dependesse da escolha humana, ele seria o último da lista. Mas é assim que Deus age. Quando alguém se julga insuficiente para falar por Deus, pode ser que um dia o Senhor o chame. Os que acham que devem ser escolhidos por seu elevado conhecimento bíblico e grande eloquência não o serão.
Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo escreve a respeito de seus sofrimentos em favor do Evangelho, capítulo 1, versículo 8. Quem serve como boca de Deus é muito atacado e passa por diversos sofrimentos. Acompanhei o ministério do irmão Dong e presenciei o quanto sofreu com mentiras, difamações, perseguições e injúrias, que lhe foram como dores de parto para gerar as igrejas. Diante desse quadro, pedi ao Senhor que passasse de mim esse cálice, pois sabia que não seria fácil. Paulo também revela que a vida e a imortalidade vieram pelo Evangelho, que é o poder de Deus, para o qual Paulo foi designado pregador, apóstolo e mestre, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 10 e 11. Creio que também fui designado, e isso não partiu de mim. Não tenho como me desvencilhar desse encargo. Paulo considerava-se o menor dos santos, pois perseguiu a igreja. Se fosse uma escolha exclusivamente sua, não atuaria como boca de Deus. Ele não teve como dizer não, pois a escolha foi do Senhor. Igualmente, não tenho como rejeitar a escolha de Deus sobre a minha pessoa. Nosso desejo é que cada membro do corpo de Cristo aceite e diga sim à função recebida de Deus, abandonando toda e qualquer disputa e contenda. Tal visão trará o Senhor de volta. Pergunta de hoje: você já sabe qual é a sua função na igreja? Jesus Cristo é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.